Falando agora sobre a metodologia, eu trago aqui uma proposta que é baseada em 4 fases básicas. E, de novo, existem N metodologias. Você vai encontrar nas literaturas metodologias diferentes da que eu vou trazer. Mas essa proposta, ela é uma proposta que eu tenho aplicado muito na prática ao longo desses 8 anos, atuando na área de marketing, fazendo planos de marketing. E é uma metodologia que ela é muito prática, ela é muito simples e eu acredito que vai se aplicar para o seu negócio. Então vamos às fases. A primeira fase é a etapa de análise. Eu acredito muito que não tem como você fazer um plano de marketing que se sustente, que dê resultado, sem saber o contexto, sem ter dados e informações confiáveis para balizar esse plano. Então essa etapa de análise ela é muito importante. E você vai precisar buscar informações dentro e fora da empresa para fazer uma análise consistente. Por exemplo, o histórico de vendas, a performance da sua área de vendas, o histórico de resultados, o DRE da companhia, como que está a questão da lucratividade, da rentabilidade do negócio, dados de satisfação dos seus clientes, como que está o histórico de top of mind, ou share of mind, melhor dizendo aí, em relação aos concorrentes, o seu market share, dados relacionados ao mercado, e aí você vai precisar buscar informações fora da empresa também, como panoramas setoriais, ou então dados de concorrentes, faturamento de concorrentes, posicionamento da sua marca versus a marca do concorrente. Todas essas informações, esse compilado de informações, vão te ajudar a nortear o teu plano. E você vai precisar não só reunir as informações, mas analisá-las para ter uma base sólida para a segunda etapa do plano, que é a etapa de definições. Baseado então nas análises da sua performance, frente ao mercado, frente aos concorrentes, frente ao cenário, frente às tendências, o que vai vir pela frente, os desafios, as oportunidades, você começa a ter uma clareza para fazer as definições. E o que são as definições? É o que de fato você vai fazer no próximo ano ou nos próximos 3 anos, depende muito para que e qual período você está estruturando o plano. Aliás, eu costumo fazer planos anuais de marketing, que tem um embasamento e um alinhamento com o planejamento estratégico da empresa, que é algo de mais longo prazo, de 3, de 4, de 5 anos. Mas os planos de marketing têm vigência de 1 ano, com checkpoints trimestrais que eu já vou falar na sequência. Então, baseado na etapa de análise, você tem insumo suficiente para definir o que fazer, que é a etapa de definições. E o produto final da etapa de definições é um cronograma. E um cronograma simples, ele tem pelo menos 4 informações. Essas 4 que eu vou falar, ou mais informações, mas essas 4, elas são básicas, elas precisam estar em todos os cronogramas que são de fato cronogramas. Primeira delas, as ações. Segunda, os responsáveis por fazer as ações, ou responsável por cada ação. Os prazos e o orçamento. Quanto que você vai gastar, quanto que você vai despender para colocar em prática o seu plano. Então, o produto da etapa de definições é um bom cronograma, bem estruturado. E de nada adianta ter um cronograma muito complexo, com muitas informações, que ele não seja prático, que ele não tenha aplicação prática. Então preste atenção nisso. Menos é mais. É melhor ter menos informações, mas essas informações serem perenes, elas serem factíveis, serem execuíveis. E por último, nós temos 2 etapas que andam em paralelo, que é a etapa de implementação e a etapa de controle, ou medição, como queira chamar. Essas 2 etapas são as etapas que vão aplicar o plano na prática, e a etapa de controle vai medir ali os resultados e orientar, melhor dizendo, as correções de rota. E aí, falando um pouco na prática, como que essas etapas se distribuem, eu costumo trabalhar com a etapa de análise e a etapa de definições dentro de um trimestre. Então eu reservo, se o meu plano de marketing é para começar em janeiro, eu trabalho entre outubro e dezembro do ano anterior, fazendo as análises e as definições do plano. E, obviamente, se tratando de uma grande organização, você vai precisar fazer os combinados com as outras áreas, com as lideranças, com as áreas que vão ser afetadas pelo plano. Então, tem esse período de um trimestre que é para isso, que é para fazer análise,
fazer as definições e os acordos. E a etapa de implementação e controle, considerando-se um plano de marketing de 1 ano, ela tem vigência de 1 ano, e eu recomendo muito fazer checkpoints trimestrais. Esses checkpoints, eles são super importantes. Por quê? Porque é o momento em que você vai parar um pouco a execução, chamar as pessoas do time, olhar os resultados e ter a oportunidade de corrigir rota, se for o caso. Então, o checkpoint trimestral, ele tem basicamente 3 funções. A primeira dela é saber se o plano está sendo executado com eficiência, ou seja, se as ações estão ocorrendo dentro dos prazos, nos custos que foram orçados, se as pessoas que foram alocadas para fazer essas ações de fato estão fazendo, se está havendo desvio de funções. Então, checar a eficiência do plano, se aquilo que foi planejado está acontecendo na prática. Esse é um ponto do checkpoint. O segundo aspecto do checkpoint é checar se o plano está gerando o impacto esperado dentro da empresa. E aí, talvez você vá chegar à conclusão que precise mudar algumas ações e o próprio cronograma. Então, é muito importante fazer essa checagem. Não só se o que foi planejado está sendo executado dentro do planejado, mas se o que está sendo executado está trazendo resultado para a sua empresa. Isso é fundamental. E se não está trazendo o resultado esperado, ali é o momento, junto com a equipe e os envolvidos no plano, de corrigir a rota, de tirar algumas ações que não estão surtindo efeito e substituir por outras, afinal os recursos sempre vão ser finitos. Você não vai poder sempre ficar acrescentando ações e manter aquelas que não estão dando resultado. É melhor você cortar algumas coisas do teu plano para focar em coisas que vão surtir efeito. E em terceiro aspecto aí para você trabalhar dentro do checkpoint é a correção de rota. Então se faz toda uma reorganização, um versionamento, melhor dizendo, do plano de ação e do cronograma, se redistribui as tarefas, os prazos e os orçamentos conforme for pertinente. Então essas são as etapas de um plano básico de marketing que eu acredito muito que se aplique ao seu negócio, seja você de uma grande organização ou seja você um profissional carreira solo.